Alô, alô, minha gente linda e maravilhosa, estamos em abril, bem-vindos aqui a mais uma partilha no canal YouTube. Eu sou Isabel Massa, onde a nossa comunicação interna, onde a nossa identidade, onde a nossa história tem compromisso com a nossa vida. Pois é, eu espero aqui não estar a fazer as neiras com o micro, se calhar vou passar para aqui e assim já fica mais protegido, que o meu cabelo gosta de vir para este lado. Não sei se já tinha feito a partir deste ângulo, no meu escritório, mas sofremos aqui umas alterações, chegaram umas coisas novas, outras tivemos que readaptar e para já o escritório está assim. Hoje o meu amiguinho Atlas não está cá, que é o meu gatinho, pode ser que um dia destes venha fazer-nos aqui companhia. Então, aqui voltando, março eu fiz apenas e só uma partilha, ou seja, o último episódio acabou por não acontecer e porque eu respeitei, ou seja, não foi de todo falta de tempo, não foi falta de vontade, diria eu, foi mesmo uma escolha com a ouvir muito, muito, muito o meu corpo, a ouvir toda a minha energia, a ouvir toda uma muse que estava a acontecer e eu respeitei algo que outrora isto não acontecia. E eu quero trazer para aqui o último episódio, a última partilha aqui do canal, que foi a conversa real com o Alex, com o meu filho, sobre tatuagens. E fazer aqui já a ponte que no segundo episódio vou então partilhar contigo alguns movimentos que eu descobri da minha tatuagem, que agora está tapada, mas em breve começarás a vê-la e se fores aqui ver vídeos passados vais ver no verão que eu tenho aqui uma tatuagem que me transmite gratidão. E nesta última conversa e nesta partilha muito transparente com o meu filho, também a validação de que efetivamente a vida não é linear, é cíclica. Mas voltando aqui ao porquê de eu não ter trazido então o último episódio, a última partilha aqui para o canal, nem para o podcast, foi exatamente porque eu respeitei a minha mood, respeitei o meu sentir, respeitei o meu corpo e a verdade é que eu já assumi que há determinadas coisas que eu não vou fazer mais por esforço, porque esforço é um padrão, é um trauma meu, e acima de tudo não vou fazer por exaustão emocional. Garantidamente eu não consigo gravar quando não estou disponível emocionalmente, é um facto. E porquê? Porque quando eu gravo não é só conteúdo que eu te quero trazer, é a minha presença, é a minha identidade, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu também te entrego quando te oriento e te direciono nos diferentes serviços que eu te disponibilizo, é sobre verdade. Verdade foi algo que eu me debati durante anos, décadas, em confronto, em rebuliço, em conflito, porque eu queria impor a minha verdade, porque eu acreditava que a minha verdade era a plena e absoluta. E a única coisa que estava, a única coisa, hoje digo isto, que estava por baixo daquela ânsia constante de eu me querer justificar e defender com unhas e dentes a minha verdade, era exatamente este trauma da rejeição, da não pertença acima de tudo. E então comecei também, não só a trabalhar em mim, mas passado muitos anos, quando estou aqui para ti, é mesmo isto que eu te quero entregar, é que tu vivas a tua verdade em consciência e em alinhamento contigo, e integrando dentro de ti efetivamente o que é teu e o que não é teu, para o que for teu, ok, mantens e sustentas e vives, e o que não for teu, libertas e entregas a quem de direito ou ao que de direito, ok? Então, de repente, esta paragem que outrora significava muito este conflito interno de eu preciso de parar, eu tenho de parar para me verem, para que validem e reconheçam realmente que eu estou cansada, que eu estou a fazer 30 por uma linha para conseguir, para se ingrar, para ser vitoriosa em algo, alguma coisa. Para quem quiser ver, eu preciso que vocês me vejam. Hoje a paragem é consciente. É uma paragem em que não é sobre desistir de nada, até porque desde 2000 um dos meus grandes mantras é desistir de mim não é opção. Esta paragem não é sobre eu perder um ritmo qualquer daquilo que me comprometi a entregar-te e a entregar de mim para ti, porque esse compromisso continua a existir e muito menos é um sobre, não me apetece hoje, não me apetece de todo. Parar neste momento, além de ser muito claro, muito limpo, muito consciente, muito transparente, é sobre esta verdade interna que eu trago e te promovo também a viver. É sobre perceber, entender quando é que estás a entrar num piloto automático e o teu corpo é sábio. Ele, muito antes da tua cabeça, da tua mente saber, ele já te vai entregar. Um,
parar de forma consciente é exatamente perceber o que é vomitar, o que é falar sem estares consciente, sem te ouvires, é sobre escolher não me trair, acima de tudo não me trair para te entregar uma consistência que eu te disse que ia fazer. Eu não sei se está a fazer sentido esta ideia, que é para eu ser consistente contigo, eu devo sentir consistência em mim, porque de outra forma é uma traição, uma autotraição. Ou seja, eu começo a ser inconsistente e incongruente com o que eu sinto para manter a consistência externa e a congruência externa. E isto só é possível hoje porque eu trabalhei muito dentro de mim, conheci muito bem a minha história, compreendo muito bem a minha história, reconheço todos os meus traumas e de alguma forma eu neste momento sei que há momentos que seria muito confortável ou muito mais confortável eu manter esta consistência, essa coerência, esta congruência externa, mas garantidamente eu iria estar a ser muito pouco verdadeira e entraria exatamente naquilo que nós chamamos de piloto automático e eventualmente na rodinha do rato e acabaria por estar a fazer o que durante tantos anos eu estudei, mergulhei e ressignifiquei na minha vida, que é agradar o outro. Isabel, mas isso pode ser uma falta de respeito. Eu diria que é uma falta de respeito quando eu deixo de comunicar os porquês e os paraquês. E é isso que eu estou aqui a fazer. A falta de respeito é sobre ignorares o que o outro possa sentir. A falta de respeito é sobre estares literalmente a marimbar-te para aquilo que tu estás a fazer, possas vir a fazer ou estás a escolher fazer, tenha um impacto no outro. E neste momento, o que aconteceu foi um respeito por mim e estar aqui agora a partilhar contigo o porquê da minha ausência de um episódio por este canal. E então, de repente, isto também para partilhar contigo que quando esta escolha é consciente, especificamente na paragem, que eu aqui estou a trazer-te, não significa que dentro de mim não aconteçam situações e não aconteçam brainstormings internos e não aconteçam culpabilizações, autoculpabilizações do meu tico-teco, de todo. De repente passam pela cabeça, Isabel, devias estar a gravar. Isabel, as pessoas estão à tua espera. Isabel, tu disseste que era de 15 em 15 dias, se não estás a ter o ritmo que querias ter. Isabel, de repente estás a falhar. Isabel, vais entrar outra vez no mais do mesmo de que tinhas aqui há uns anos. Isto acontece. Ok? Isto acontece garantidamente, como por exemplo aqui em 2024, no segundo semestre, eu deixei de gravar e vim dizer que ia deixar de gravar por não estar a sentir-me, não trazer, sentir que não estava a trazer nada de novo, nem para mim, nem para quem me estava a ouvir. E cumpri com isso. E agora em 25, passado 25, comprometi-me novamente 15 em 15 dias a entregar partilhas, conteúdos, filo e correu bem. E agora estou aqui novamente, a 26, a continuar esta dinâmica de ritmo de 15 em 15 dias, trazendo aqui um conteúdo mais fluido, podendo este conteúdo ter continuidade, como não, porque aqui o meu grande propósito para 2026 é que tu consigas realmente entender o que é que tu podes levar para a tua vida com o conhecimento que já tens, com o entendimento que tu já tens. Porque conhecer, entender, saber não é só o quanto basta, isso é o primeiro passo. Depois é colocar em prática. E uma das coisas que eu estou a colocar em prática é exatamente ter entendido o que era parar para mim, o que é que parar significava e o que é que hoje parar pode estar a trazer. E garantidamente o que eu ganhei foi muito mais coerência, muito mais integridade, muito mais autoridade emocional interna, ok? Sobre mim, para mim. Porque se eu quiser ser muito, muito honesta contigo e comigo, a pergunta é isto: quantas vezes continuas só? Continuas só, apenas e só, em qualquer área da tua vida, em qualquer relação da tua vida, só para não falhar com os outros? Quantas vezes? Enquanto na base, o que está a acontecer é que tu estás literalmente a falhar contigo. E eu não quero que este episódio seja muito grande, muito extenso, é simplesmente aqui uma abertura de campo novamente para reentrar nesta dinâmica
Mas isto ocorreu-me exatamente depois, portanto, março foi bastante intenso, abril vai ser um mês de grande movimento, a intensidade tem a ver com o movimento e não com a profundidade, enquanto março foi de intensidade profunda, e então isto leva-me a entender do porquê de o meu corpo, ou de para que o meu corpo ter tido necessidade de parar. Não sei se aconteceu contigo, mas foi exatamente face a todo o movimento interno emocional que aconteceu nesta minha conversa com o meu filho mais novo, Alex, nesta conversa real que tens aqui, se quiseres ouvir, ou numa outra rede, no Spotify, no podcast Debaixo da Pele, ok? Em que basicamente um, falámos aqui de tatuagens, já tínhamos falado de outras coisas bem lá para trás, tatuagens, rituais, ancestralidade, e trouxe mais abertura de campo consciente, mais insights, mais reflexões internas, simplesmente por ter conversado com o meu filho, por ter ouvido a voz dele, por ter percebido outras dinâmicas, por ter entendido outras coisas e perceber que realmente as relações constroem-se e deixam legados tão importantes de entendimento como de peso. E então, saber e sentir que, por exemplo, esta minha tatuagem estar gravada da forma que está, da forma que foi, não significa apenas uma só situação, mas tantas, uma só que eu trouxe para mim para tatuar, mas tantas, fez com que realmente o meu corpo emocional traumático, todo o meu sistema emocional, começasse a integrar também outras coisas, outras situações, outros prismas de uma mesma verdade. E eu sou ansiosa, já completamente entendida dentro de mim, mas sim, portanto, todos os dias eu penso, todos os dias eu penso com intensidade, não são pensamentos que vão e vêm, é com intensidade. Eu acordo a trazer já reflexões, a trazer memórias de sonhos, eu adormeço também a refletir, a agradecer o meu dia, a fazer as minhas orações, mas a refletir sobre determinadas situações, e isto tudo mexe e cansa. E então há aqui um período que o meu corpo diz: Isabel, estás cansada, relaxa, calma, tranquiliza, está tudo a fluir. Ninguém morre, nem ninguém desaparece sobre esta tua paragem, não é? Agora, garantidamente, se tu fores por obrigação e por esforço, tu podes correr o risco de desapareceres e morreres para a tua vida. E então esta tatuagem traz muito esta leitura de cíclico, de circular, de gratidão, que é efetivamente a base e a interpretação dela desta não linearidade, deste ciclo da vida, e de quão importante é respeitar, não é? Porque também existe a primavera, o verão, o outono, o inverno, ninguém se atropela, mesmo com o tempo já meio desfasado e com as estações não estarem tão claras quanto eram, não é? Não, já não há um princípio e um fim muito visível, diria eu, entre as estações, mas a verdade é que elas não se atropelam, elas interagem e, no limite, correlacionam-se entre deixar cair uma folha e estar a nascer uma flor. Portanto, tudo isto, as nossas moods, as nossas formas de sentir e de estar também fazem parte de um ciclo. E talvez seja uma das partes que nós mais ignoramos, que é o nosso corpo, porque o corpo sabe, o corpo sente como, quando e de que forma está na altura de avançares, de aguardares, de parares, de respirares, de abrandares, de acelerares, teres os movimentos, ele sabe. Estejas tu atenta e, acima de tudo, estejas muito, muito, muito conhecedor da tua história, porque é lá que existem e vão existir sempre todas as respostas à vida que tu estás a viver ou que eventualmente queres viver. Portanto, não muito mais, sem mais delongas neste sentido, deixar-te que para o próximo episódio, daqui a 15 dias, aproximadamente 20, vou trazer-te isto de uma forma mais prática, isto no sentido de parares, com 5 movimentos, diria eu, de vida, 5 movimentos cíclicos, onde tu vais entender que esta paragem não tem a ver com. Não tem a ver com tu falhares, porque tu não falhas, ok? No limite é aquilo que eu quero muito que entendam: as falhas são aprendizagens. Uma coisa é tu dizeres eu falhei, outra coisa é tu dizeres ok, isto não correu como eu pretendia, o que é que eu posso tirar daqui, o que é que eu posso aprender disto?
É completamente diferente. O teu corpo emocional traumático vai receber de outra maneira. E se tu já tens o trauma da falha, do esforço, porque todos nós de alguma forma temos, ao falares assim contigo de falhei outra vez, eu já sabia que isto me ia acontecer, tu estás a alimentar o teu trauma, estás a alimentar todo o teu sistema traumático. Contudo, se tu trouxeres para ti de que, ok, não correu como eu pensei, não correu como estava planeado, não correu inclusive como expectável, embora eu não goste muito desta palavra, da expectativa, contudo, eu aprendi alguma coisa daqui. Portanto, eu vou tirar aquilo que me faz sentido sobre o que eu aprendi para que numa próxima vez eu possa ser mais e melhor e continuar a fazer, se isto continuar a fazer sentido, o que desta vez não correu tão bem. Uhum. Então, é sobre movimentos, não, não de falhar por parares, de todo, mas movimentos que tu vais entender que é preciso parar para alinhares. É necessário fazeres uma travagem, abrandares, para poderes integrar determinadas situações e, como te dizia, nada tem a ver com falha, nada tem a ver com estás bem ou menos bem no sentido de cumprires com algo e tem a ver com a tua forma de ser e estar. Oh, Isabela, então como é que eu sei que quando eu quero parar não é por preguiça ou por a procrastinação? Eu não gosto muito de trazer para aqui, porque para mim procrastinação também tem um objetivo emocional específico. A preguiça também, mas a preguiça é mais de preguiça de não me apetece. E aqui esta paragem que eu estou a falar não é sobre não me apetece, é sobre necessito, preciso. Então, de repente, se perguntares, Isabel, então como é que eu sei a diferença entre isto e isto? É exatamente sobre tu sentires e ouvires o teu corpo. A preguiça vai quase sempre entregar-te um não questionamento, diria eu, enquanto quando é uma escolha consciente, quase sempre há questionamento. Porque quando é uma escolha, não me apetece ir. Por exemplo, podes utilizar esta expressão, não me apetece ir. E este não me apetece pode ser preguiça, pode. Contudo, com as devidas exceções, e não vou dar aqui, obviamente, uma sessão, poderei trazer algumas situações de aula, mas não sessão. hum, Obviamente que de repente pode ser uma preguiça. Não me apetece ir. Estou com preguiça. Só quando te sentares no sofá e efetivamente for preguiça, não vai haver questionamento sobre se devia ou não devia ter ido, se devia ou não devia ter dito. Se eventualmente for uma escolha consciente e tu achares que é uma preguiça, a tua cabeça vai começar a dizer: será que devia ter ido? Será que não devia ter ido? Fiz bem em não ir, não devia. Porquê? Porque o teu corpo não reconhece a escolha consciente de uma paragem de forma saudável, mas reconhece se for a preguiça, porque ele foi habituado. És uma preguiçosa, uma preguiçoso, um preguiçoso, mesmo que não tenham dito, mas ele sabe. Não sei se foi um bocadinho confusa, mas é isto, ok? Então, de repente, para a próxima partilha, 15 dias, 20 dias, eu vou trazer aqui 4 a 5 movimentos que podem ser e eventualmente sentes na tua vida, ou se não sentes, podem-te abrir aqui mais portas para poderes percepcionar e dizer, por isso é que, ou até, quiçá, diria eu, de um lugar mais tranquilo e tradicional, um debatezinho sobre possíveis 4, 5 movimentos na tua vida que a partir de agora começas a ficar mais alerta para entender se efetivamente estás a escolher parar de um lugar claro, limpo, consciente e presente, com a tua presença, ou se efetivamente ainda estás a escolher parar a partir de um padrão, entenda-se de um trauma, porque precisas que alguém te veja, porque precisas que alguém te olhe, te valide ou te reconheça, e então de repente, já que não vai de uma forma, vai de outra, e a outra é sentir-te paradinha, quietinha, sugadinha, sugadinho, a ver se alguém olha para ti. Combinado? Então, mais uma vez, muito obrigada por estares por aí, muito obrigada por continuares a seguir este canal. Subscreve se fizer sentido, são partilhas genuínas, partilhas pessoais, muita, muita, muita informação sobre identidade emocional, que é a resposta que tu dás hoje à vida com as tuas vivências de outrora, da tua história, e aquilo que eu te sugiro sempre. Compreenda a tua história, vai à origem, descobre-te lá, entende-te lá e depois vem perceber
porque é que de alguma forma e dessa forma tu estás a viver como estás a viver na tua vida hoje e nas tuas relações. Combinado? Um grande beijinho. Vemo-nos então daqui a uns dias. Até breve.